As algas marinhas são, digamos assim, do mesmo grupo das algas de água doce. Aliás, há espécies que são espécies salobras e há espécies mesmo que toleram os três ambientes, o ambiente marinho, doce e salobra. O que é que acontece no meio marinho? No meio marinho há uma dominância muito grande também de microalgas, tal como há nas lagoas e lagoeiros dos Açores e do mundo, mas no meio marinho o que chama mais a atenção na perspectiva das algas são as macroalgas. Vou aproveitar para explicar um pouco este conceito. O conceito de micro e de macroalga é um conceito que tem a ver única e exclusivamente com a dimensão da planta. Uma alga micro quer dizer que é microscópica, que existe nas gotas d'água, em amostras d'água, mas que nós não vemos à vista desarmada. É inferior ao fio do cabelo de 50 Exatamente. Vezes. Portanto, uma alga macro é visível, ou seja, às vezes os meus estudantes dizem: professora, mas isto é uma alga que tem 1 milímetro. E eu disse: pois, mas vê-se. Okay? Portanto, normalmente, se nós conseguimos ver a olho nu, mesmo que não a consigamos caracterizar anatómica nem morfologicamente, entra nas categorias das macroalgas. Pronto. As macroalgas e o meio marinho. Ora bem, partindo do princípio que tudo começou na água, não é? As algas, de um modo geral, estão nos primeiros organismos que apareceram neste planeta, não é? Colonizaram o planeta e que foram responsáveis precisamente pela oxigenação da Terra onde vivemos. O que é importante saber das algas? Sejam elas micro ou macro, as algas são organismos vegetais avasculares, não têm tecidos nem vasos condutores, ou seja, têm uma estrutura de corpo, aquilo que nós chamamos uma estrutura somática, muito simples, que não tem raiz, caule, folhas, flores e fruto, tem simplesmente um talo. E então, a absorção dos nutrientes faz-se em todo o talo. Desde a base até ao topo, elas absorvem nutrientes e têm a capacidade de fotossintetizar também em todo o talo. Não há aquelas zonas específicas que existem nas plantas vasculares de absorção, que são as raízes, e depois de libertação de oxigênio, neste caso, ou assimilação de gases, certo? Portanto, não há vasos condutores, nem de nutrientes, nem de gases. Pronto. Penso que isto respondeu à sua pergunta sobre a generalidade do que é que são as algas, abordando as micro e as macro. É importante também que tenhamos este conhecimento no meio aquático, seja marinho ou não, existem outros vegetais, ok? Vegetais que não são algas, nem tudo o que existe em água é alga. Organismos que vivem enraizados em sistemas aquáticos, sejam de água doce ou de água salgada, e que tenham uma parte superior aérea fora d'água, são organismos que nós classificamos de halófitos, porque isto quer dizer que eles têm a capacidade de suportar grandes concentrações de salinidade. Está neste caso, por exemplo, o junco, que toda a gente conhece aqui nos Açores. São aquilo que nós chamamos o junco e outras plantas afins, a separtina, são as chamadas plantas de sapal. Porque essa vegetação halófita está organizada em dois sistemas, que são os sapais nas zonas mais temperadas frias e os mangais que predominam nas zonas tropicais e subtropicais. Okay? Claro que há sapais bordejando mangais e vice-versa, não há esta standardização do... Não é o nosso caso aqui nos Açores. Não é o nosso caso. Nós não temos mangais de todo. Temos talvez alguns. O habitat mais próximo será a Fajã dos Cubos. Talvez. Temos na Fajã dos Cubos, temos na Fajã dos Cubos e depois temos algumas zonas de sapal, de junco, que a gente não pode chamar sapal, tem que chamar juncal, porque não é um sapal nas verdadeiras características, mas há, por exemplo, uma situação de uma comunidade muito interessante de juncos nas Lajes do Pico, na Ilha do Pico, naquela zona que se costuma designar por aba abaixo do muro. Okay? Que é ambiente marinho. É ambiente marinho, é ambiente marinho. Não é o caso da Fajã dos Cubos, que é A Fajã dos Cubos é ambiente marinho, quer a gente queira, quer não queira, porque ela tem entrada de água marinha e ela enche e vaza a lagoa com a subida e a descida da maré. Ok?
Mas depois ainda há uma outra coisa muito engraçada nos vegetais marinhos, que para além de haver estas que vivem só com as raízes dentro da água e da água salgada, estas halófitas, há plantas que vivem todas elas no meio marinho, e essas são vasculares, perfeitas ervas. Okay? Têm raiz, caule, folhas, flores, fruto, fazem tudo, florescem debaixo d'água e que são as fanerogâmicas marinhas. Okay? Chamam-se ervas marinhas. Um exemplo que estão submersas, fazem todo o seu ciclo de vida submerso. Água salgada. Uma muito conhecida é a zostra, que existe em todo o mundo, existe no Mediterrâneo. Entra-se num documentário qualquer e escreve-se zostera e vai-se logo passar a uma pradaria. Chamam até pradarias submersas, porque parecem relevados debaixo d'água. Okay? E isso é costeiro? É costeiro. É costeiro. Porquê é que os vegetais marinhos são costeiros? Por causa da necessidade da luz para a fotossíntese. Porque, sendo produtores primários e estando na base da cadeia alimentar, necessitam da luz e, portanto, o limite inferior é condicionado pela luz. Claro que, sendo produtores, precisam também dos macronutrientes. E esses nutrientes também limitam a sua distribuição, não é? E portanto, o que é que acontece? Onde é que vai haver mais concentração dos vegetais? À saída de zonas de escorrências continentais ou então em zonas de afloramento costeiro, das tais águas ricas em nutrientes que afloram à superfície. Estes são os 2 pontos, enfim, multiplicados à escala do planeta, mas as 2 zonas de maior abundância de vegetais marinhos, sejam eles de que categoria forem. Ok? Sim. Agora, algas. Voltando para as algas. Algas são avasculares, não têm o corpo estruturado nesses órgãos, não têm tecidos condutores, têm um corpo que nós chamamos soma muito simples e o corpo todo é um talo. Por isso mesmo, antigamente, quando eu vim trabalhar para a Universidade dos Açores, não é assim tão antigamente, mas quando eu vim trabalhar para aqui, ainda a disciplina de Botânica 1 chamava-se talófitos, ok? Porque íamos ensinar conhecimentos sobre organismos cujo corpo era um talo. Pronto. O que é que eu lhe posso dizer mais das algas? No geral, o facto de estarem na base das cadeias alimentares. Sim, exatamente. No mar, elas têm uma importância muito, muito grande, porque a maior parte da fotossíntese do planeta é aquática, a maior parte dessa fotossíntese aquática é marinha, micro e macroalgas, e a maior parte ainda da fotossíntese marinha é, da produção de oxigênio no planeta é marinha. Mais de 50%? Pronto. Sim. E agora, o que acontece? Isso deve-se às algas que nós vemos e às algas que nós não vemos, ok? Há uma grande componente que está aí à deriva nas camadas superficiais dos oceanos e mares, que é a tal microalga planctónica que nós chamamos o fitoplâncton, o fitoplâncton marinho. Estamos a falar em diatomáceas, em diatomáceas, em coccolithoforídeos, em cianófitas, em dinoflagelados, esse tipo de microalgas. Vivem nos oceanos, nas camadas superiores da água, têm flutuabilidade, movem-se ao sabor das correntes e têm um mecanismo, um ciclos de vida muito rápidos e, portanto, são grandes produtores de oxigênio. Okay? Portanto, a própria produtividade primária dos oceanos está, mais também de 50%, está também em todo esse mundo vegetal. Sim, em todo o mundo. E depois, por exemplo, se nós fôssemos comparar os sapais, os mangais, as tais ervas subaquáticas e as macroalgas, constituem uma fração só dessa produtividade. Ok? O que é que são igualmente importantes? As microalgas são alimento de outros micro-organismos. Depois, porque as algas têm esta dualidade, não é? Por um lado são produtores de oxigênio, mas por outro lado também estão na base da cadeia alimentar, ou seja, são produtores de alimento. Elas próprias servem de alimento para os outros elementos das cadeias alimentares marinhas. E aí, as macroalgas têm um
como é que eu lhe vou dizer, uma característica muito importante para as cadeias alimentares, porque para além de funcionarem como alimento direto, servem de habitat a outros organismos, ou seja, uma macroalga pode ter microalgas fixas nela, microalgas essas que vão ser consumidas por micro-organismos que encontram naquela alga o seu habitat e mesmo o seu nicho ecológico. E há casos também de algas que servem que alojam peixes. Sim. O mundo E há peixes que fazem ninhos. Sim. Há peixes aqui nos Açores, enfim, no mundo inteiro, mas aqui temos peixes que nidificam. Um exemplo é o bodião. Eles apanham as algas, tal e qual como os passarinhos. Portanto, eles apanham algas. Eles preferem um musgo, que é uma mistura de espécies que vivem emaranhadas umas nas outras, apanham com a boca, vão depositar em zonas, em fendas de rocha que eles lá entendem que são de alguma forma protegidas e põem lá os ovos. E pronto, e depois tomam conta dos ovos, tal qual como os passarinhos, até à eclosão. Portanto, a cadeia alimentar funciona... Há peixes herbívoros, portanto as algas servem de alimento direto a peixes, servem de alimento a muitos, por exemplo, se eu puder falar assim, a caranguejos, a búzios, moluscos, crustáceos, equinodermes, por exemplo o ouriço é um herbívoro obrigatório. E depois estes organismos são alimento de outros e por aí fora. Mas há aqui, por exemplo, nos Açores nós temos um peixe que é herbívoro obrigatório e que é muito conhecido de todos os açorianos, que é a salema. Alimenta-se diretamente de algas. Há outros peixes que podem ser mais ou menos omnívoros ou mais ou menos herbívoros. Também os organismos também têm essa capacidade, não é? Têm uma capacidade adaptativa muito grande. Ok? Portanto, agora tenho que o Paulo me ajudar. Em relação a essas questões estão mais ou menos esclarecidas. Em relação ao outro mundo, ao interesse das algas como em aplicações industriais, ao seu valor comercial. Tudo bem. Nós humanos temos essa... Sim, as algas... Descobrimos de facto uma série de... Sim, as algas têm muito potencial. Portanto, em termos, aquilo que primeiro sempre se soube foi isto que eu acabei de dizer, ou seja, estão na base das cadeias alimentares marinhas, são produtoras de oxigênio, estas são as duas grandes valências. Tirando isso, as algas têm uma particularidade muito interessante, que é a seguinte, eu vou-lhe dizer e vai perceber. Vivem fixas, as macroalgas, agora eu não estou a falar das microalgas, as macroalgas não têm raiz, mas fixam-se por um pezinho, por uma base de fixação ou por um rizoide. Vivem fixas. Um organismo que vive fixo apanha com tudo o que aparece. Apanha com os predadores, neste caso os herbívoros, apanha com as tempestades, apanha com tudo. Portanto, como é que se vai defender das agressões ambientais? Produzindo substâncias metabólicas que afastem potenciais predadores ou os atraiam. Este é um mecanismo no meio marinho. E as algas são, digamos assim, rainhas nisso, ou seja, as macroalgas, todas as algas produzem, mas as macroalgas que vivem fixas a um determinado tipo de substrato têm uma produção daquilo que nós chamamos metabolitos secundários muito elevada. São estas que nos interessam. São estas que nos interessam. O que é que acontece com esta questão dos metabolitos? Os metabolitos, a investigação desenvolvida em muitos locais, provou que eles têm múltiplas funcionalidades. Por um lado, podem ser usados portanto, têm alguns metabolitos, vamos dizer assim, têm características que são muito importantes do ponto de vista da farmácia e da medicina. Outros têm muita importância do ponto de vista da nutracêutica, portanto, para a alimentação. Outros ainda têm importância do ponto de vista da talassoterapia e da regeneração da pele e dos tecidos dérmicos e epidérmicos e, portanto, o que é que isto levou? Isto levou que a descoberta destes metabolitos fez com que se criasse mesmo um grupo específico que investiga o potencial das macroalgas na produção destes metabolitos e depois o potencial desses metabolitos para esta aplicação ou para aquela. Claro que, outro aspecto que lhe vou dizer, para sairmos um bocadinho da nutrição e da farmacêutica, por exemplo,
Já deve ter ouvido falar que os navios que estão no mar têm as quilhas permanentemente colonizadas de organismos, não é? Os organismos marinhos, assim que vêm a uma superfície, fixam-se. Isso impede, não impede, mas dificulta a navegação, reduz a velocidade de cruzeiro. E, portanto, o que é que acontece? Há uma tinta que se aplica que se chama anti-fouling, ou seja, é uma tinta que tem um produto que repele esses organismos de se fixarem. Hoje em dia, para não se pôr esses químicos todos no meio marinho, porque os navios estão permanentemente a cruzar oceanos, hoje em dia está-se à procura, e já se conhecem, esses produtos extraídos de macroalgas marinhas. É uma outra aplicação muito importante. E por aí fora, ok? Há variadíssimas e esta é uma linha de investigação com muito potencial porque ainda há muito por descobrir, apesar de já se ter descoberto muito. Okay? E continua a utilizar-se também na fertilização e fertilização foi talvez o uso mais antigo. Sim, mas isso continua porque a elas acontecer. Continua. Em termos por exemplo, industriais? Industriais, assim, a macroalga apanhada e posta a adubar, não tenho a certeza. Agora, usar macroalgas para fazer adubos, sim. A tradição, por exemplo, no nosso país ainda se usa isto que eu lhe estou a dizer. Ainda no norte do país há regiões que apanham a alga arrojada ao mar e usam no cultivo da vinha e da batata. Aqui nos Açores Pronto, também. aqui nós usamos também, aqui nós chamamos o sargaço, mas é com 2 S e um O, sargaço, que é um conjunto de algas arrojada à costa, não é sargassum, que é o nome de um género de uma alga castanha. Aqui usamos também para adubar, no Pico, por exemplo, que é a ilha que eu conheço mais de uso de adubo de algas, usava-se na vinha e na batata também. Sim, na batata, no caso de São Jorge dos Feijões, ainda se continua com muita frequência a usar cebolas, alhos, na vinha, batatas. Exatamente, Portanto, não falha, porque aquilo é importante e está ali aquele recurso, ainda mais nas Feijãs que tem ali o mar à porta e a riba por cima, não é propriamente fácil de chegar lá com o que quer que seja. Sim, esse é um aspecto muito importante, mas já que falámos nisto, também convém falar que nós aqui nos Açores já tivemos indústrias muito importantes à base de algas marinhas, que não têm a ver com nada disto que a gente falou, tem a ver com uma outra característica das algas, que é a produção de coloides nas paredes celulares. O que nós tivemos aqui foi a indústria do agar. Ok? Havia e ainda se está a apanhar. Mas descodificar isso. O agar vamos dizer que é um composto, ele é conhecido no mercado como agar ou agarose e é usado para fazer meios de cultura, na medicina, na biologia. Nós produzimos a farinha, o agar propriamente dito, aqui era chamado farinha. Mas o que nós, a terceira em São Miguel e apanhava-se em quase todas as ilhas. Por exemplo, Flores teve que eu penso que teve 2 embarcações até nas Flores da apanha da alga. A alga era de 2 géneros, que era apanhada, a de mergulho era a Pterocladiella capilácea, que era chamada de musgo, de musgo, e a outra, a da zona das marés, era chamada de cabelão ou musgão, que era um gelídio microdon, que era misturada. Agora era muito engraçado, porque já não apanhei a fábrica da terceira quando vim para cá, mas ainda apanhei a elaborar aqui uma fábrica em São Miguel. E fui visitar a fábrica e eles não gostavam quando o apanhador trazia a mistura, porque o agar ficava de pior qualidade, porque a alga da zona intertidal, por causa de sobreviver à vida na zona entre marés, tinha muita quantidade de um pigmento que era o carotenoide, que enfraquecia depois a qualidade do agar. Pronto. Isso deixou, porque já se produz o agar quimicamente, portanto artificialmente. Não deixou por completo, porque o agar biológico agora portanto, nunca deixou de ser usado, só que é muito mais caro, é usado, mas é muito mais caro e continua a ser produzido. E, aliás, aqui nos Açores, deve saber, continua-se a apanhar alga. Aliás, esteve parado uns tempos na maior parte do arquipélago, apanhava-se aqui em São Miguel e era exportada na altura seca, e há 2 anos, ou há 1 ano, o Governo Regional emitiu licenças para a apanha de alga na Ilha da Graciosa, que eu saiba, pelo menos na Ilha da Graciosa. Esta é a alga do agar. Mas para exportação? Para exportação. E é esta alga do agar, é esta Pterocladiella que eles estão a apanhar, segundo eu fui informada. Ok. Nos Açores, a questão
dos números que se conhecem em relação a... Exatamente. Ora bem, isto, os números, sobretudo os números que eu vou falar no global e para o Norte Atlântico, é preciso dar aqui um benefício de dúvida, porque todos os dias estão a descobrir espécies e a eliminar outras, não é? Mas de qualquer maneira, o que se conhece é que cerca de 12.000 espécies de macroalgas, agora só macroalgas, e destas macroalgas cerca de 1.200 no Atlântico Norte, e dessas 1.200, cerca de 400 aqui nos Açores. Exatamente. Portanto, estamos a falar nos Açores. Açores, esta zona das novilhas, as macroalgas. Sim. E, portanto, não há... Não vamos fazer um círculo de 200 milhas? Nada, não interessa, porque no caso das macroalgas, as algas mais fundas que temos, o registro mais fundo que temos nos Açores são as tais laminárias de profundidade apanhadas nos bancos submarinos, ao largo das formigas, mas sabemos que as algas, estou a falar de amostras que vão até, creio, aos 70 metros de profundidade, mas as algas nos Açores vão muito mais para baixo disso. Claro. Nós não temos registro do limite, portanto, inferior. Referiu que eram quantas espécies conhecidas nos Açores? Cerca de 400. 400 espécies, não é? 400 espécies. E pode-se fazer um zonamento dessas espécies ou no caso... É assim, pode-se fazer um zonamento de algumas algas, desde a zona entre marés até à zona submersa, como é que eu lhe vou dizer, em função das características fisiológicas dessas algas que lhes permitem melhor ou menor adaptação a estes fatores do ambiente. Ou seja, eu passo a explicar. Por exemplo, as algas verdes, as macroalgas, aliás, todas as algas, não é? Mas as macroalgas tendem a ser vulgarmente designadas por cores, porque têm uma pigmentação que se manifesta exteriormente numa cor que é distintiva. Então é muito comum aqui os açorianos e toda a gente falar de algas verdes, algas castanhas, algas vermelhas, ok? E, portanto, o que acontece? Nós sabemos que as algas verdes são as algas mais oportunistas, estão altamente adaptadas a intensidades luminosas muito intensas e, portanto, vivem muito bem na zona fora d'água, na zona entre marés e nos primeiros metros d'água. Por oposição, as algas vermelhas são aquelas que se estendem mais fundo porque são aquelas que conseguem viver com baixos níveis de luz. Okay? Nós até em botânica fazemos uma caracterização das algas em fotófilas e ciáfilas, sendo que ciáfilas são as que necessitam de níveis menores de luz para fazer a fotossíntese. Sim. Nesse grupo estão as algas vermelhas, que se estendem por aí abaixo. Não estamos a falar em zonas abissais, não é o caso? Estamos a falar em profundidades de mais de 100 compatíveis metros. Com a penetração da luz. Sim. Mais de 100 metros. Sim, estou convencida que aqui nos Açores temos algas a 300 metros em alguns locais. Não me espantaria nada, porque nós temos níveis de penetração da luz em bancos muito Em zonas bons. abissais? Não. Em zonas abissais, onde não há luz, não há macroalgas. Não. O que pode haver depois são bactérias, e aí já estamos a falar de outro tipo de síntese, já não é fotossintético. Claro, Em termos das cadeias alimentares marinhas, não temos destaque para nenhum grupo, porque é assim, todas elas têm o seu papel a desempenhar. E o que acontece? Nós não conhecemos preferências, vamos dizer assim, preferências alimentares de invertebrados sobre algas, ok? O que vemos é que os invertebrados, por exemplo, da zona das marés, vamos falar de um molusco ou de um crustáceo, de um caranguejo, eles é o que vem à rede, não é? A maré baixa e eles têm aquele tempo para se alimentar e eles alimentam-se. É natural que eles evitem alguma alga que emite toxinas, como é, por exemplo, o caso das algas do género Laurencia ou Osmundia, mas eu não posso categorizar assim as algas do ponto de vista estritamente natural, não as posso categorizar em mais ou menos importantes para os animais que se alimentam delas, ok? Pronto. Agora, para nós, o que acontece? Também não há uma forma de categorizar isso. Porquê? Depende daquilo para que nós as queremos. Okay? Se for para a alimentação, estas têm mais potencial. Se for para farmacêutica, estas têm mais potencial. Sendo que a mesma espécie
A mesma espécie, por exemplo, uma ulva rígida, que é a alface do mar aqui nos Açores, tem vários potenciais, ok? Porque tem, por exemplo, nós já fizemos análises, sabemos que tem valores interessantes de ácidos gordos, de fibra, de vitaminas, está a perceber? E, portanto, isto dá-lhe valor interessante do ponto de vista nutricional, mas também lhe dá o facto de ter os ácidos gordos, o perfil lipídico que tem, também lhe dá valor farmacêutico, e agora estamos a descobrir outras propriedades da ulva rígida, por exemplo, na farmácia para combate de doenças como a aterosclerose e outras coisas assim. Portanto, o que está ainda por fazer, ou seja, a quantidade de investigação que ainda é necessário produzir sobre as algas impede que a gente faça essa categorização, estas são melhores do que estas, porque o melhor pode significar que está melhor estudado e não que é melhor mesmo. Sim, sim. Okay? Mas em relação a isso, eu ponho essa questão exatamente para pôr esta a seguir, que tem a ver com não há uma lista vermelha de algas, como acontece, por exemplo, em alguma flora vascular terrestre, ou seja, infelizmente não existem espécies em perigo. Não, é assim, isso era um assunto que estávamos aqui 3 horas e meia e não chegava, ok? Pronto. O que acontece? Isso das espécies em perigo, tudo até agora, nós seguimos aqui a categoria da IUCN, ok? Sim. E a IUCN fez as categorias e as classificações dos organismos nas várias categorias que estabeleceu, de acordo com padrões continentais, ok? Portanto, toda aquela classificação da IUCN foi feita com base em sistemas continentais e não insulares, ok? Portanto, quando se vai para aí, o fenómeno insular fica muito subcontemplado, ok? Essa é a primeira crítica que eu faço a essas categorizações. Depois, o que é que acontece? É fácil categorizar em terra quando se vê, ok? Quando somos capazes de dimensionar a totalidade de uma floresta ou de uma mata e a distribuição daquela mata ou daquela floresta num perfil de uma ilha ou de um arquipélago. Sim. É muito até difícil. Vamos lá com muita frequência. Exatamente, é muito difícil fazer isso no mar. Sendo que ainda há aqui uma outra característica: as algas, por mais perenes que sejam, não são muitas as espécies que têm ciclos de vida longos. Por exemplo, se formos falar de uma calcária, de uma alga que produz carbonato de cálcio, estamos a falar de ciclos de vida longos. Mas se formos falar de uma ulva, estamos a falar de um ciclo de vida quase efêmero. Portanto, estas questões de sensibilidade e de listas vermelhas deviam, na minha opinião, ser repensadas e refeitas à face de estes sistemas frágeis como são os sistemas insulares. Porquê? Porque depois nas ilhas nós temos uma coisa que se chama isolamento. E o isolamento leva à especiação. E a especiação leva ao aparecimento de espécies novas, ou subespécies, ou variedades. E isso não está nada salvaguardado nos atuais critérios. Portanto, mas com o conhecimento que tem no terreno, neste caso no mar, nos Açores, não tenho nenhuma opinião formada sobre se existe ou não existe alguma espécie que não, eu não tenho espécie em perigo de desaparecer como espécie na ciência e no mundo marinho, não conheço nenhuma. Sim. Mas que já desapareceram espécies de algas dos Açores, já. E vão continuar a desaparecer. Porquê é que vão continuar a desaparecer? Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, uma alga da zona submersa, que era bastante abundante na costa sul de São Miguel, tem um nome chato, Chimelmania ornata, mas as algas quase não têm nomes comuns, que era uma alga que eu deixei de ver, a última vez que a vi foi em 2007. Sim. É uma questão... Deixou de ver em São Miguel e não há registros das deixei de ver em São Miguel, tinha um registro das flores, já fomos lá ao sítio onde tínhamos, não aparece, etc. Este é só um exemplo. Há outras, ok? Sim. E há também outras que começaram a ser muito menos abundantes. Okay? Agora, a abundância dos organismos marinhos também é uma coisa muito suscetível, que levanta muitas suscetibilidades quando nós falamos dela, porque eles têm os tais ciclos, os tais ciclos de vida complexos e muitas vezes desaparecem e depois voltam a aparecer em quantidade. Seja como for, nos Açores eu não conheço nenhuma extinção de macroalgas. Nos Açores, no mundo, quero dizer, desapareceram dos Açores algumas espécies, sim. Não são conhecidos com o desaparecimento dessas espécies, por exemplo, que referiu há pouco e que deixaram de ser observadas,
não são conhecidos, não é conhecido nenhum desequilíbrio ambiental no mar dos Açores, ou vocês assim, têm conhecimento do nosso de facto ponto, que as houve algas alguma têm uma coisa muito interessante, porque, por definição, a alga é oportunista, é um organismo oportunista. Portanto, se há uma espécie que desaparece de um determinado local, aquele local é automaticamente ocupado por outra. Sim. O que acontece quando esta outra alga ocupa? Pode ser uma alga simpática, aquilo que nós chamamos uma alga simpática, ou seja, uma alga que já existia, que era uma alga de cá da flora dos Açores e que estende a sua distribuição para aquela zona que ficou disponível, ou pode ser uma alga menos simpática, que é uma alga que invade um sistema, sendo ela exótica normalmente ou invasora. Pronto. O que acontece? Aqui nos Açores temos casos de espécies invasoras, já publicados, como é do seu conhecimento, e o que nós vemos é que não há um impacto destas algas invasoras negativo no ecossistema marinho dos Açores. Agora, há um impacto localizado nas comunidades de macroalgas, pelo menos. Porquê? Porque elas ocupam e depois de estarem instaladas são ganhadoras. E como ganham, forram o substrato e não deixam disponível espaço para mais nada. Portanto, é muito provável que haja uma relação entre a chegada de umas espécies e o seu estabelecimento e o desaparecimento das outras. Porque, por exemplo, uma espécie sazonal, que é uma espécie que tem um ciclo de vida numa fase, por exemplo, planctónica, e o outro ciclo de vida bentónico, fixo ao substrato, se tiver na fase planctónica, quando chega uma invasora que coloniza o espaço, ele depois, mesmo que queira colonizar, não tem espaço disponível e, portanto, acaba por não se fixa, não faz o ciclo de vida e depois acaba por desaparecer. Está a entender? Portanto, isso é um problema, mas não são conhecidos nenhum desequilíbrios. Desequilíbrio, assim, a nível do ecossistema marinho, não tem. Que se perceba e que se vai relacionar com isso, não há. Poderá. Agora, neste momento, não se conhece. Sim, não quer dizer que isto é médio e longo prazo. A este prazo que nós temos, que é relativamente curto, não. Portanto, em relação digamos, às espécies, às exóticas, elas chegam cá normalmente nos navios, como referiu há pouco, presas no casco dos navios. Por exemplo, ou na água de balastro, ou sim, mas digamos nos cascos das tartarugas, ou nas tábuas flutuantes, portanto há muita... Portanto, isso está a acontecer a todo momento? Sim, a todo momento. Nós temos os navios certeza... não são os únicos responsáveis por esse processo? Não. Aliás, há navios a cruzar este Atlântico desde sempre e este volume, isto tem a ver com outros vetores, mas também tem a ver com as alterações climáticas. Sim. Porque o que acontece, quer queiramos, quer não, a nossa temperatura das águas alterou. E isso é o suficiente para que, por exemplo, espécies que tinham aqui nos Açores o seu limite sul comecem a desaparecer, porque isto aqui fica demasiado quente, ou vice-versa. Está a perceber? Ou seja, ou espécies que não se estendiam até aqui porque isto era frio, isto agora está mais quente e começam-se a estender e a adaptar-se. Ou seja, elas poderiam chegar cá, mas exatamente, mas não vingarem, não conseguirem fazer o ciclo. Não é o caso do que está a acontecer agora. Não é o caso do que está a acontecer agora, que algumas espécies chegam e ficam e instalam-se e são ganhadoras. No entanto, independentemente disso, há um combate. Isso é um assunto do qual a comunidade científica tem feito parte. Alguma parte da comunidade científica tem estado envolvida com o combate às invasoras. É assim, e do ponto de vista marinho, se quer que eu lhe diga muito sinceramente, eu ainda não vi resultado nenhum benéfico desse combate às algas marinhas. Já se fez muita coisa e a verdade é que as algas encontram sempre o seu caminho. E sendo organismos tão versáteis, com ciclos de vida tão elaborados, com a capacidade de entrarem em estados de dormência à espera que as condições se tornem favoráveis, eu sou muito cética em relação a combates à proliferação de espécies que já se instalaram. Porque a questão é, a espécie instalou-se, está estabelecida, cuidado, porque ela já encontrou o seu nicho, já se estabeleceu. E aí as algas são organismos ganhadores mesmo. Sim. Há muita gente que não gosta delas por causa disso, por serem organismos ganhadores. Nós não sabemos. Essas não sabemos, exatamente. Às vezes há ocorrências, nós temos ocorrências de espécies e depois nunca mais a vimos. A sua opinião é que aquelas que se estabeleceram
e que estão a ocupar espaço, estão estabelecidas. Não vale a pena combater. Eu penso que não é, eu não lhe vou dar essa resposta assim se vale ou se não vale a pena combater. A minha resposta é diferente. Eu penso que primeiro nós precisávamos de estudar a fisiologia delas aqui, depois da sua adaptação aos Açores, tentar perceber como é que elas estão a funcionar aqui, porque de certeza absoluta, que uma espécie que vem de um sítio muito mais quente ou muito mais frio, encontra aqui o seu nicho e se estabelece aqui e faz aqui o seu ciclo de vida completo, é porque ela se adaptou. E, portanto, é preciso conhecer esse mecanismo fisiológico e hoje em dia já temos maneiras de fazer esses estudos mesmo em cativeiro, desde que haja financiamento e pessoas disponíveis e tempo, não é? Disponibilidade de tempo. Primeiro, conhecer muito bem o que é que levou a alga, portanto, quais são os mecanismos que a alga desenvolveu para se adaptar a estas condições e estar de tal forma estabelecida, ok? E depois, então, pensar em estratégias de lidar com aquela espécie. Pode haver uma estratégia que seja... Possível, não é? Sim, e pode ser de imediato, porque é assim, vou-lhe dar um exemplo, pode haver uma estratégia que consista em não erradicar, se a gente vir que não há hipótese de erradicar aquela espécie, pode haver uma estratégia no sentido de a usar. Ou seja, se ela é tão abundante, se é tão ganhadora em termos de colonização de espaço e se é tão abafante para as outras espécies porque lhe está a competir de uma forma negativa, porque não avaliar o potencial dessa espécie para isto tudo que acabámos de falar, o potencial industrial dessa espécie e ver se ganhamos usando a planta para nosso proveito. E sendo nós então a apanhá-la, ok, para benefício, lidando um pouco com o estatuto populacional e não de erradicação, mais manter populações estáveis do que erradicar. E aí poderá existir um equilíbrio bastante... Podemos. É como podar as árvores ou como mondar as ervas daninhas. Porque elas produzem só o suficiente... Porque nós sabemos que numa horta, temos as plantas que nós queremos fazer crescer e temos sempre as ervas daninhas. Não se erradicam as ervas daninhas. Apanham-se e dá-se caminho àquelas ervas daninhas. Das exóticas que conheces nos Açores, aquelas que se introduziram há relativamente pouco tempo, há algum caso que se compare com o que acabou de dizer? Alguma espécie já se percebe? Que está instalada, de pouco tempo, não é? Sim, são poucas. De pouco tempo, talvez o caso mais recente que está instalado é a Caulerpa do Faial. Há mais tempo instalada e lidando perfeitamente com as comunidades, embora agora tenha apresentado nos últimos 2 anos volumes populacionais, é a Asparagopsis armata. Em qualquer um desses casos, há algum estudo que nos possa dar algumas pistas se ela poderá ou não poderá ser utilizada por nós? Eu da Caulerpa não sei se fizeram alguma investigação aqui, porque a Caulerpa está a ser investigada pelos colegas de outro departamento. No caso da Asparagopsis armata, neste momento nós estamos a trabalhar com a espécie, nós estamos a investigar. Eu tenho uma estudante, nós temos uma colaboração com uma empresa e eu tenho uma estudante de doutoramento que está a trabalhar precisamente estamos a investigar características desta espécie e potenciais desta espécie. Depois, tecnicamente, como é vamos supor que esse processo todo dá frutos e que essas espécies tenham utilização na nossa vida, como é que depois, tecnicamente, nós retiramos isso? É com escafandro? É como... Apanhar as algas, sim. Aqui nos Açores... Estão em profundidade, não é? Não, estão aqui, dá para fazer da apneia. Não. Eu estou-lhe a falar de algas que estão a baixa profundidade. 10, 15 metros, 4, sim, a Asparagopsis até está com água pelos tornozelos, abaixo do joelho. Não são algas fáceis de apanhar. Aqui nos Açores não podemos pensar em implementar mecanismos de ancinhos, nem redes, nem nada, porque temos muita rocha, dá cabo dos aparelhos todos. A técnica melhor mesmo é aquilo que nós chamamos mano a mano. Apneias, o escafandro menos aconselhável, dependendo da quantidade de biomassa da alga, portanto, se houver muita biomassa, aí é uma questão de se pensar, mas ter muito cuidado, porque uma coisa é nós termos uma grande quantidade de biomassa numa determinada época, e outra coisa é termos uma biomassa predominantemente ao longo do ano. Uma biomassa que está estável, se nós vemos que temos uma população que tem uma biomassa
mais ou menos estável ao longo do ano, aí podemos coletar à vontade, porque já sabemos, já percebemos que vai haver reposição. Sim. Se temos flutuações ao longo do ano, é preciso ter cuidado com a forma como se coleta, como se coleta, desculpe. Para terminar, tem a ver com, no caso dos Açores, com algumas espécies que são utilizadas para consumo, enfim, na gastronomia. Sim, sim. Esse é um assunto que me é muito querido. Sim, no caso do corvo, flores e pico, e feial. É o ex-distrito da horta, é a erva patinha, que é a pórfira. Sim, mas existem quantidade. Não, eu refiro-me, eu sei que ela é também sazonal. É sazonal, é apanhada no inverno. É apanhada no inverno. Isto é a altura de apanhar a erva patinha. Mas para além desta espécie, existem outras que estão, digamos, na gastronomia popular. Eu disse-lhe que na gastronomia popular, olha, isto é muito engraçado. Mas a única pergunta pessoal que lhe faço é esta: porque é que esta parte é muito querida? Sim, porque eu cresci comendo algas. Eu sou do Pico, sou natural do Pico, da Ilha do Pico, e portanto cresci e habituei-me desde miúda a que as algas façam parte da alimentação, da culinária. Portanto, a erva patinha foi talvez a primeira alga a ser consumida nos Açores. Começou por ser consumida no antigo distrito da Horta, não sei bem porquê, porque começou lá. Depois, os picarotos, os jorgenses, os feialenses e os corvinos e florentinos foram divulgando, porque hoje aqui em São Miguel já há muita gente que consuma, mas eu penso que são maioritariamente famílias dessas ilhas de lá. O que é que acontece? Depois disso, pois há outras algas que já eram usadas antigamente também, portanto a ulva era usada, a alface do mar era usada, a erva malagueta, que é a osmundia, era também usada para fazer cortumes e era comida com peixe frito. O fucus era aqui em São Miguel, os concetáculos, as favinhas do fucus, chamavam-se a favinha, porque o fucus chama-se mesmo fava do mar, que são as zonas reprodutoras, os órgãos reprodutores fazem como uns saquinhos, umas vesículas, eram apanhadas e consumidas frescas. Hoje em dia o assunto também me é querido porque estou a colaborar com a Universidade de Edimburgo e com as escolas de hotelaria e com a Associação das Mulheres dos Pescadores da Ilha Terceira. Em São Mateus. Em São Mateus. E nós temos um projeto muito interessante em que o que se está a tentar fazer é ir buscar toda a tradição que existia nos Açores e dar a conhecer às famílias açorianas novas algas e novos potenciais. Portanto, o projeto é um projeto lento. Porquê? Porque não se vai dizer experimenta esta alga na sua sopa ou na sua feijoada ou no seu guisado, sem primeiro ter feito uma investigação aqui que leva bastante tempo sobre o poder nutricional e ver se há algum impedimento ao consumo daquela espécie, não é? Pronto. Ou pelo menos algum impedimento para algumas pessoas. Exatamente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? O que nós estamos a fazer é, nós temos uma investigação aqui que é investigação fundamental, portanto, em que se faz os tais perfis gastronómicos das algas e os tais perfis metabólicos das espécies. Depois, a alga tem potencial, apresenta-se a alga ou à escola de hotelaria ou às senhoras da associação. Sim. E experimentam e dá-se-lhes a liberdade de improvisarem pratos, ou damos nós uma indicação: esta alga tem mais potencial para uma salada ou tem mais potencial para uma sopa, ou assim. E temos tido experiências muito interessantes. Há 2 anos foi aqui em São Miguel a mostra, e desde pão com algas, gelado, arroz, sim, depois pratos principais à base de carne e de peixe acompanhados com a alga ou construídos à base da alga, arrozes, massas, pratos muito interessantes. E na terceira foi o ano passado, eu digo este ano, mas quer dizer, foi em 2015, antes do verão, e foi também muito interessante, muito interessante. Lá então foi extremamente interessante porque foram as pessoas a inventar das suas receitas que usam normalmente, substituindo alguns legumes por algas ou incorporando simplesmente algas. Eu, por exemplo, digo-lhe que comi uma feijoada com fava do mar na terceira, que estava um primor mesmo. Feijão branco ou feijão encarnado. Acho que era feijão encarnado ou feijão manteiga, mas tenho a impressão que era encarnado. Sim.
Muito bom. Portanto, uma feijoada como outra qualquer. Sim, pois eu não sei lá qual foi o segredo da cozinheira, mas gostei de ver a criatividade das pessoas e o interesse em participar. Eu gostei muito de ver a forma como as pessoas estão a olhar para isto. E, entretanto, neste grupo de colaborações está a doutora Sónia, que está mesmo a fazer um livro de receitas, que há de sair para breve. Creio que ainda será publicado em 2016. Agora, temos aqui outra questão que é, portanto, a senhora é cientista, faz investigação, é professora e acha que isso é possível. Ou seja, acha que tudo isso pode fazer parte do futuro. Mas tem que haver sempre tem que haver sempre um equilíbrio neste processo todo porque a muito espécie, cuidadoso. como a senhora sabe, ao longo dos tempos, a espécie humana tem estado a pouco e pouco vai destruindo isso. Tudo à sua passagem. Como é que se faz esse equilíbrio? Neste caso, bom, isso é assim, o equilíbrio... Em ilhas como os Açores, em ecossistemas relativamente frágeis como os Açores, como é que se faz esse equilíbrio se nós descobrirmos de facto um potencial aí nesse... Olha, uma coisa segura, não se vai apanhar que nem louco só porque se vê que a alga tem potencial e que existe em abundância, por exemplo, no Corvo. Nem pensar. Isso não é fazer uma gestão sustentada do recurso. Primeira coisa a fazer mas isso também nós estamos a fazer, não é? Portanto, eu fiz uma tese de doutoramento já há muitos anos, nem vou dizer quantos, em que avaliei a abundância de algumas espécies que eram consideradas espécies comuns ou abundantes na zona submersa do litoral dos Açores. E, portanto, nós temos uma ideia das populações de algas comuns ou abundantes aqui. Sabemos que se têm ciclos de vida anuais, têm ciclos de vida perenes, se são sazonais, qual é o tipo, onde é que são, não se conhece por arquipélago quais são os locais todos da abundância, mas conhece as sazonalidades da abundância ao longo do ano. Portanto, e também se conhece a reprodução, e se não se conhece, tem que se conhecer. Se aparece uma alga, por exemplo, vamos imaginar, uma ulva rígida, eu não conheço nada, não é o caso, mas vamos imaginar, eu não conheço nada da ulva rígida e ela tem muito sabor, é muito potencial. A primeira coisa a fazer é o que é que se conhece do ciclo de vida desta alga? Qual é como é que é o ciclo reprodutor, quais são as taxas de crescimento, qual é a sazonalidade reprodutiva e de crescimento, etc, etc, etc. E depois vamos dizer, ok, a alga pode ser apanhada de julho a setembro até esta biomassa úmida, porque é importante dizer, até esta biomassa fresca. E depois para o balho. E há muitas maneiras depois de preservar as algas. Okay? Se não se quiser ir para isso, então tem que se ir sempre para o cultivo, tem que se ir para outra coisa e já não pensar em recurso selvagem. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, os Açores, neste tipo de oferta, têm muito potencial selvagem para um mercado mais gourmet, não é? Sim. Esta questão da alga. Será sobretudo ou então do nosso, portanto, ou então a camada do povo que vive do mar, não é? Sim. Desde que não lhe proíbam que vá apanhar as alguinhas que tem logo ali à frente da casa, porque esse não é que faz mal, ok? Esse nunca fez mal. O que faz mal é a apanha excessiva de levar as populações dos recursos algais ao colapso. Sim, o que faz mal será nós comermos dia sim dia não uma feijoada dia sim dia não uma feijoada de fava do mar, por exemplo. Isso não pode ser. Claro que não, sobretudo se for feita em todas as ilhas do arquipélago. Sim, exatamente, é nessa perspectiva que nessa perspectiva, claro que não. Agora, que há possibilidade de gerir estes recursos... Sim, mas esse conhecimento será, portanto, está a ser feito, está a ser adquirido neste momento, a perceber-se o que é que pode e o que é que não pode e depois isso será divulgado. Sim. Nós uma coisa percebemos muito cedo, assim que entramos nesta temática, que foi, para a nossa carreira, portanto, nós temos a forma de nos fazermos ouvir é produzir, ou seja, produzir um capítulo de um livro, um artigo científico. Mas se queremos ser ouvidos pelas pessoas que consomem, o ideal é chegar à beira delas e, portanto, por isso é que temos estado a fazer estes workshops e normalmente aqueles que eu tenho coordenado são sempre dirigidos para as populações e para as populações que consomem. Só para terminar, a senhora consome com frequência algas aqui em São Miguel? Consumo. Não consumo em casa? Não consumo tanto como gostaria,
porque o que me acontece também muitas vezes é ter tempo e disponibilidade para ir coletar. Pronto. Ou seja, não Mas tem tempo. não tenho tempo e porque a alga também, para se apanhar a alga, ou se vai na baixa-mar apanhar a maré, ou tem que ser da apneia, exige alguns cuidados, por exemplo, e já dei um workshop sobre isso, mas por exemplo, se for para apanhar algas que tenham ciclos de vida mais longos e que sejam frágeis, não se deve arrancar a alga, deve-se deixar a base lá, deve-se cortar, deve-se levar uma tesoura, cortar e deixar o pezinho para ele voltar a regenerar.